Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Arthur que está falando. E bem pessoal, hoje é a nossa 7ª aula, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento inicial do anfioxo. Bem, já na introdução, nós vamos falar um pouco sobre os cordados, né? Que é o filo que os anfioxos fazem parte. E existem algumas características que são comuns a todos os cordados. Então, uma dessas características é que eles possuem notocorda, tá? Então, todos os cordados possuem notocorda. Eles possuem também um cordão dorsal nervoso, tá bom? Que na maioria dos casos é um tubo, tá? E é oco. E eles também possuem um aparelho branquial que fica situado na parte anterior do tubo digestório, normalmente na região da faringe, tá bom? E normalmente essa área desse aparelho branquial, ela é composta por uma série de arcos cartilaginosos, que nós conhecemos como arcos viscerais ou arcos branquiais, tá? Esses arcos, a gente vê também neles os sulcos branquiais externamente e as bolsas branquiais internamente, tá bom? Então, dentro desse filo cordata, temos o subfilo acraniata. Tá? Temos o filo craniata, a qual encontramos os cordados superiores, que são os vertebrados, então os seres humanos, os animais que a gente tem mais contato, cachorro, cavalo, enfim, todos os outros, todos os animais domésticos, e temos os cordados inferiores. Dentro desses cordados inferiores, temos 3 subgrupos, que são os hemicordados, tá? Que estão representados aqui pela enteropneusta. Tá? Esses cordados, eles têm algumas características que são peculiares aos 3. Por exemplo, eles não têm cabeça, tá? Eles não têm cabeça, por isso acraniata, tá? Também temos os urocordados, que aqui nós podemos ver que são representados pelos tunicados, tá? E temos os cefalocordados, que será o objetivo de estudo da nossa aula hoje, que é o anfioxo. Hoje é generalizado o nome anfioxo, é usado comumente, tá? Mas o gênero do anfioxo, né, dos anfioxos, é o gênero Brachiostoma. Na realidade existem mais 3 gêneros, mas o principal deles é o Brachiostoma, tá? A taxonomia mais formal a gente vai usar o Brachiostoma. Então, dentre esses 3 cordados inferiores, o anfioxo é o cordado que apresenta características mais próximas com os cordados superiores, pois eles possuem tubo dorsal, notocorda subjacente e uma área faringeal bem desenvolvida. Tá? Os anfioxos, normalmente, eles são translúcidos e eles lembram alguns peixes. Tá? E, como a gente estava falando para vocês, eles lembram os peixes, só que eles não têm aquelas nadadeiras que os peixes têm, tá certo? Aquelas aletas que os peixes têm, as nadadeiras laterais, dorsais e ventrais. Eles não apresentam esqueleto semelhante a um peixe, tá? É diferente. Eles não apresentam vértebras ou um crânio ou uma costela. Eles possuem uma notocorda bem desenvolvida, tá? Que ela se estende da ponta do nariz, como a gente está vendo aí na figura, até o final do corpo. Até o final do corpo, tá bom? E para essas brânquias elas ficarem, vamos dizer, mais rígidas, mais resistentes, elas possuem uma substância cartilaginosa, tá certo? Que vão deixar elas mais rígidas. Elas têm uma aleta mais dorsal,
tá? E tem em algumas partes bucais. Essa substância de cartilagem, ela forma uma aleta mais dorsal, como a gente está vendo, e algumas partes bucais. A gente não observa um cérebro verdadeiro, tá? Apesar da gente ver um tubo neural que é mais alargado na parte anterior, tá certo? Ela apresenta uma série de nervos e esses nervos se alongam em todo o tubo neural. E isso mas a gente não tem de verdade órgãos de sentido, de fato, né? Como a gente tem, como visão, enfim, aqui elas não têm. Tá? Elas passam a maior parte do tempo enterrados, tá? E elas normalmente elas possuem um sistema muscular formado por uma série de massas segmentadas, tá? Em formato de V, e um sistema circulatório constituído por vários corações pulsáteis e pequenos bulbos em formato de coração situados no trajeto e numerosos vasos sanguíneos ao longo da área da faringe. Então, como vocês veem aí na figura lateral, na figura A, tá certo? Que é um esboço, nós vemos na região mais dorsal, na região de cima, tá? Nós vemos em roxo a notocorda. Como eu disse para vocês, a notocorda ela passa todo o animal, vai desde o nariz do animal até o final dele, tá bom? Nós também vamos ver a presença do tubo neural aqui, que é um tubo oco, tá certo? A gente também vê os músculos segmentados aqui em formato de V, tá bom? Aqui a gente não consegue ver muito bem, mas nessa área a gente tá marcado aqui como uma área faríngea, é o aparelho ali, é o aparelho branquial, tá? E a gente não tem muito bem os órgãos de sentido, tá bom? Então essas são as estruturas principais do anfioxo, tá bom? Aqui abaixo nós temos as duas espécies, que é o braquiostoma, tá? E o assimetron. Vocês veem que eles são espécimes que são transparentes, tá? Eles vivem a maior parte do tempo enterrados e eles se alimentam basicamente de alguns moluscos que vivem na beira das praias, tá bom? Bem, falando um pouco melhor sobre as gônadas, a gente vai observar aqui mais à frente que existem por volta, e a gente tem testículos e ovários, e eles são muitos, em grande quantidade, tá? Eles são numerosos e eles se dispõem aos pares, são aproximadamente 28, tá bom? Em cada lado do corpo. Então são 28 testículos e 28 ovários a cada lado do corpo, tá bom? E não são encontrados ductos, como a gente vê, por exemplo, ductos diferentes ou vesículas seminais, enfim, não são encontrados ductos nos anfioxos, tá bom? Então, a fertilização aqui ocorre de forma externa, tá bom? Então, eles apresentam essas gônadas metamericamente a partir do 12º até o 40º miótomo, tá? O 41º músculo, tá? E tanto acontece isso no sexo masculino quanto no sexo feminino. Tudo bem? A respeito da maturidade sexual, os gametos eles são lançados diretamente após a ruptura de um átrio, que vocês vão vendo aqui, ó. A gente vai ver, nessa figura a gente não tem muita imagem, mas existe um átrio
uma região, uma área de liberação do material genético, né? Vamos pensar assim, do espermatozoide e do ovócito. Esse átrio é uma bolsa que se forma a partir de duas grandes dobras e ela é próxima da região da faringe, tá bom? Então aqui a gente está vendo a região da faringe em azul. Temos nessa região é um espaço onde se encontra na região ventral do corpo e ele é protegido pelo aparelho branquial. Então o átrio apresenta um poro, esse poro atrial, e na região posterior da faringe, o qual os ovos dos espermatozoides vão para o exterior. E a ovulação ocorre quando o gameta feminino completa a sua primeira divisão de maturação e a liberação do primeiro corpúsculo polar. Tá? Em seguida, a meiose prossegue, tá? E é interrompida no processo de metáfise 2, semelhante aos vertebrados que nós vamos ver posteriormente. Tá? E a meiose só é completada se houver fecundação.